Olá pessoal, beleza? Tudo jóia com vocês? Bom, para quem não sabe, eu sou o Alisson Mor e para os mais íntimos, já sabem, né? Alisson Mor, abraço a todos antecipadamente e muito obrigado pela presença de cada um que está aí assistindo esse vídeo. Estamos iniciando o primeiro podcast do Estúdio Mor. Vão vir muitas novidades para vocês em breve. Vão passar aqui artistas que já gravaram no Estúdio Mor, artistas que ainda não gravaram. Vai ter muita coisa legal. E hoje, sendo o primeiro dia, eu fiz questão de convidar um grande amigo meu, Jorge Luiz, para estar aqui comigo, descontraídamente, conversando, batendo papo, falando sobre muitas coisas que, afinal de contas, a gente já tem uma amizade de mais de 20 anos. É isso, Jorge? É, exatamente. Boa noite, boa tarde, bom dia aí para quem está assistindo esse podcast. Sejam todos bem-vindos. E já vou começar falando uma coisa muito importante, porque eu sou do marketing, né? Não esquece de se inscrever aí no canal do Estúdio Mor, dar o seu like, compartilhar esse vídeo. Se você também é um dos amigos ou uma das pessoas que vai aparecer nas histórias aqui do Alisson Mor, ou talvez, né, uma das pessoas que vai até participar aqui, porque como o Alisson Mor tem muitos amigos e muitas histórias para contar, certamente muitas das pessoas que estão assistindo irão ser citadas aqui, né, ou participar desse podcast em algum momento, né, porque a gente vai trabalhar com muitos capítulos. Então, na verdade, a gente está começando esse podcast aqui, como o Alisson falou, por conta de que praticamente a gente começou o Estúdio Mor, né, juntos, né? Nós começamos praticamente juntos o Estúdio Mor, então nada mais justo do que a gente de repente começar um podcast juntos também, né? Exatamente. Tem uma história muito longa e bonita aí, que o povo, a partir de hoje, através desses vídeos que vão ser postados, o pessoal vai conhecer a história do Estúdio Mor, a história do Alisson Mor, e juntamente com os amigos. Inclusive, o Jorge foi uma das primeiras peças que foi colocada ali para a construção do Estúdio Mor, né? Uma peça humana que vocês vão saber o porquê que eu estou falando, mais para frente um pouco, como ele foi importante nessa construção. Como nós fomos importantes de uma forma geral, né? Para hoje termos aí o Estúdio Mor e muitas histórias bacanas e muitas pessoas legais que fazem parte dessa história e que serão citadas aqui, né? Como eu já falei, e participarão. Né, meu irmão Alisson? Eu chamo o Alisson de meu irmão já faz alguns anos, né? Porque eu tenho uma consideração muito grande pelo Alisson e durante muitos anos eu participei de cada momento disso e eu faço questão de chamá-lo de irmão por consideração, né? Por uma amizade muito grande, né, meu irmão? É recíproco, né? E a gente vai citar aqui o porquê de tudo isso, por que o Jorge foi uma peça importante, talvez a primeira peça, né, com a ideia não de gravação. Gravação eu já trabalhava, já fazia alguma coisa de gravação, mas não com um estúdio montado. A primeira peça ali a começar essa ideia de montar um estúdio digital no computador. O digital é a história, né? Nós começamos pelo digital, né? Exatamente. Eu trabalhava, já fazia algumas coisas analógicas. Comecei com fita cassete, na verdade, com um gravador multipistas, né? Com fita cassete. Mas vamos deixar essa história para um pouquinho mais para frente. E vocês vão ver que é bastante interessante. Exatamente. E hoje nós vamos falar sobre o quê, então, meu irmão? Eu vou falar sempre meu irmão, então não estranhe quem estiver assistindo aí achar, poxa, por que ele não fala Alisson Mor, né? Como todo mundo fala. Mas não tem jeito, eu não consigo falar, é meu irmão sempre, né? Então... Tá, vamos começar do Alisson Mor então, porque depois a gente faz um vídeo específico, né? Contando ali a história do Alisson Mor, de repente até desde o nascimento até o momento em que virou Alisson, né? Então, o nome Alisson, que é um nome artístico, né? O meu nome de registro é Luiz Carlos, né? O nome Alisson, ele foi gerado, vamos dizer assim, foi gerado em 89, onde a gente já vinha fazendo alguns shows, a gente que eu digo, eu e meu parceiro, que é o meu irmão, Alex, né? Então, no ano de 89, a gente já tinha passado por alguns nomes de duplas, né? E a coisa não estava soando legal, um achava legal, o outro não. Até que chegamos na conclusão de sermos Alisson e Alex. Então, esse nome partiu de 89 para cá. Na cidade de Londrina, Cambé, ali, Paraná, né? Na região de Londrina e Cambé. Trabalhamos bastante lá. Aliás, um abraço pessoal de Londrina, Paraná, Cambé, né? Exatamente. Tenho muitos amigos lá ainda que mantemos contato e os que não temos contato, que infelizmente
perdemos os contatos, é só chamar eu aí que eu respondo na hora. Chama aí, já tá aí o vídeo, assistem, participe do canal e mande uma mensagem que eu vou me lembrar de você com certeza. Exatamente. As redes sociais estão aqui embaixo, ó, tá? O Instagram do Estúdio More, o Instagram do Alisson More e família, né? Porque toda a família é cantora nesse mundo, né? E tem muita moda boa também lá no canal, viu, Jorge? Isso é bacana muita também, moda né? boa. Então... Aí a gente ficou lá na região de Londrina e Cambé, Paraná, até em 91. E em 91, no início de março, a gente resolveu, né, com um convite, né, de uma pessoa, a gente resolveu se rumar para São Paulo. E aí viemos de vez, não pensamos duas vezes, né? Recebemos o convite e viemos para São Paulo. Em São Paulo, a gente teve aquela vida que todo mundo tem quando vai para a cidade grande, né? A vida sofrida, perdido, totalmente sem rumo durante um período. Mas depois a gente conseguiu se ajeitar, conseguiu arrumar moradia, conseguiu trabalhar, arrumamos bastante. A gente fez muitas casas noturnas aqui em São Paulo, né? Muito mesmo. Eu juntamente com o Alex. Depois eu trouxe a namorada, né? A família, que já tinha a namorada desde lá do Paraná, né? Que é a Val de Alencar, que é minha esposa querida, amada até hoje. E a minha filha Juliana já havia nascido também. Aí trouxe também a família toda. E continuamos cantando, eu e o Alex. Alisson e Alex. Isso durou até 2000. No ano de 2000, eu já trabalhava com algumas gravações, né? Aquela coisa que eu falei lá no começo, eu fazia umas gravações analógicas com fita cassete. Eu tinha um gravador multipista que eu amava aquilo ali, cara. Eu não dormia de noite mais. Eu dividia o tempo de namoro com minha esposa e com o gravador Tascam multipista. E ela também começou a gostar, que ela também é compositora, né, a Val, minha esposa. E aí a gente virava a noite escrevendo, cantando, e aquilo a gente foi tomando ainda mais gosto, né? Porque eu gostava, e a Val também adorava, né? Aliás, adora até hoje. Então isso continuou. Então foi aí que a gente teve a ideia de começar ampliar o negócio. Por quê? Porque eu conheci o Jorge em 98. Eu já conhecia o Jorge. Mas até então a gente estava só naquela prosa de amigos e cantava junto também, escrevia música junto, né? E o Jorge sempre foi uma pessoa, desde aquela época, se referindo a mim, pelo menos, ele era uma pessoa muito mais além, né? Nessa coisa de informação, de computação, né? Eu não sabia o que era computador. Aliás, vocês vão saber o que aconteceu quando eu tive que clicar a primeira vez no teclado de um computador. Eu achei que ia explodir a casa. Então foi aí que a gente começou a unir as ideias. O Jorge me deu muitas ideias. Vamos mudar isso, vamos migrar isso, vamos passar para digital, vamos gravar no computador. Eu fiquei doido com aquilo ali. Eu fiquei absolutamente doido. Não foi, Jorge? Plaquinha de som, Fala isso, né? Eu fiquei doido. Não, tanto doido, ele ficou tão doido que quando ele começou a perceber, né, que existia essa possibilidade, porque vamos lá, né, em 1998 era muito difícil você ter alguém que tinha, primeiro, um computador, né, e segundo, que tinha um computador com o intuito de gravar músicas. Exato. Né? De fazer gravação mesmo com áudio, né? Gravava com MIDI, fazia arranjos e tudo, mas era uma coisa muito mais complicada. Apenas estúdios grandes tinham, né, essa tecnologia. E aí o Alisson ficou tão doido com essa história de gravar no computador, né, que ele começou a tentar entender como funcionava e a gente teve até algumas situações engraçadas de ir comprar placa de som, né? Porque despertou um interesse tão grande ali que a gente sabia que o que tinha no computador inicial não era o suficiente. E nós precisaríamos de uma placa com mais qualidade, né? Para fazer a captação do áudio. E enfim, aí tem uma história muito longa sobre isso, mas o Alisson realmente passou a enxergar aquilo ali mais ainda do que a mesinha de som. Né? Você já não dormia com a mesa de som, né? E com o computador, então, você falou, poxa, né, possibilidades assim expandidas. Nós, inclusive, falávamos que o computador tinha 256 pistas de gravação. 256, a gente falava, vamos encher? Vamos encher essas pistas de gravação, tudo. Explodiu o computador, né? Mas, enfim, voltando lá, meu irmão. E você, naquele momento, que surgiu a possibilidade ali de você passar pelo digital, né? Você não só ampliou na questão de buscar o conhecimento na área de tecnologia, mas também começou a atrair
pessoas interessadas naquela nova tecnologia que estava surgindo por conta da música, como gravar música de uma forma digital, né? Isso atraiu bastante gente também, eu acho. Atraiu, até porque naquela época, quer dizer, parece aquela época, parece que estou falando 100 anos atrás, mas não é. Apesar que a tecnologia ela avançou muito rápido, de maneira muito rápida, né? Isso foi em 2000, né? Sim, 2000. 2000 já tinham 2 anos, né, que você estava lá. Isso foi em 2000. Até porque despertou muita atenção das pessoas e eu consegui trazer bastante clientes, porque era novidade na nossa região. Sim, entendeu? sim. Os estúdios grandes já usavam essa tecnologia digital, tá? Lógico, com certeza, isso há muitos anos atrás, né? Antes da gente. Mas as pessoas da nossa região, eu digo assim, que a gente é da Zona Sul, eu diria uma parte da Zona Sul mais próxima que a gente estava, as pessoas não tinham acesso aos estúdios maiores, até porque tudo mais caro, né? Porque eles já estavam com a estrutura montada, né? Já estava andando, né? Sim. Então tudo era mais caro. E ali eu juntei a minha vontade e necessidade e também com a curiosidade dos clientes que queriam gravar, né? Aliás, posso citar uma aqui, né? Que eu tenho o maior prazer em citar esse cara aqui, que foi o cara que procurou a gente. Na verdade, ele procurou eu já conheci o Jorge e ele procurou eu ouvindo a fitinha cassete que a gente gravava na voz da Val de Alencar. Olha só isso. E quando a gente resolveu passar para o digital e dizer estamos gravando no digital, esse cara quis gravar de todo jeito e o mais rápido possível e acabamos gravando e acabei gravando muitos CDs dele, produzindo muitos CDs dele. Na época era Nininho de Uauá, hoje é Nininho Tomás. Grande orgulho em falar desse rapaz, porque é um grande irmão nosso também e logo, logo ele estará aqui também, nessa mesa aqui, falando com vocês. Aí vocês vão ver o que é um artista espetacular. Tem muitos outros. César Di, foi tudo essa nata que começou lá atrás. César Di também, espetáculo de pessoa e de artista. Então a gente começou tudo ali, juntinhos ali, e estamos todos seguindo até hoje, não paramos não. Claro, claro. O Nininho, né? O Nininho, assim, falar do Nininho é muito difícil, né? E ao mesmo tempo muito fácil. Porque o Nininho é uma pessoa espetacular, né? O objetivo aqui não é falar do Nininho inicialmente, né? Mas é como o Alisson citou, e ele faz parte dessa história inicial, né? Porque para ele também era uma coisa muito, muito nova a tecnologia, né? Porque o Nininho tinha também os seus sonhos, como eu também tinha, de gravar alguma coisa, e talvez até, na verdade, foi em função dessa minha necessidade de gravar que eu acabei conhecendo você, né? Sim. Indo até lá para te conhecer, porque você tinha uma forma de gravar que era a Tascam, a Tascam, 4 pistas. E eu não tinha nada. Eu tinha um computador em casa, mas não sabia nem como utilizar ele para gravação multipistas. Eu nem sabia que existia essa possibilidade. Eu entendia que eu conseguia colocar um microfoninho daqueles de mesa, aqueles que você conectava atrás, e cantava ali, apertava o RECzinho do Windows. O RECzinho do Windows. O Windows 98 já, eu acho, ou era 95, acho que era 95 ainda. E eu gravava, mas assim, multipista, não sabia que dava para gravar. Sem contar que a placa era horrível, né? A qualidade da placa. Um chiado danado. Então assim, para mim não era uma gravação profissional, a possibilidade no computador. Mas depois, claro, quando a gente se conheceu, que eu entendi como funcionava no analógico, eu fui perceber como daria para fazer no digital. Sim. Né? Mas aí, voltando ao Nininho, o Nininho realmente, quando ele enxergou, o Nininho vivia na minha casa, né? Então a gente gravava muito em fita também. E aí, quando eu falei da possibilidade de gravar no digital, e enfim, que ele já te conhecia, né, ali por conta de estar sempre presente, e entendeu que havia possibilidade de gravar no digital, o Nininho também ficou, assim, ficou abismado. Ficou abismado, ficou impressionado que tinha essa possibilidade, né? Exatamente. E muito feliz, né? Porque ele queria fazer alguma coisa mais profissional um pouco do que ele já havia feito, né? Sim. Então exatamente. Aí foi uma grande oportunidade de aprendizado junto, né? Mas foi uma descoberta praticamente de todos nós juntos. De todos né? nós, exatamente. Eu tinha ali uma tecnologia, mas não sabia. Você já tinha um conhecimento e aí juntou com o que eu sabia. O Nininho fazia parte daquilo tudo, acabou falando, não, eu também quero. Exatamente. Aí já trouxe o César, né? Então... o César Di também foi através do primeiro trabalho do Nininho em andamento ainda. O primeiro trabalho do Nininho que a gente fez, né?
estava em andamento e o César ouvindo aquilo ali, começou também a se identificar com aquilo ali e já virou cliente também, rápido, não demorou nada. Todo mundo ali no entusiasmo, naquela expectativa de aprendizado e de ter uma coisa nova, um pouco mais profissional. E foi tudo dando certo. Então, automaticamente, um foi ajudando o outro. Exatamente. E o interessante, e aí vai uma curiosidade para quem não sabe, né? Para quem conhece o César Di, conhece o Nininho e conhece o primeiro trabalho dos dois juntos, o nome do CD é Parceria. E por que se chama parceria? Porque o César falou, né? Poxa, vamos fazer uma parceria já que você está gravando, deixa eu fazer uma parceria com você. E aí acabou que na hora de definir o nome do CD, por ser os dois, né? Eles colocaram Parceria o nome do CD, né? O título do CD. Exatamente. E aliás, esse CD tá aí, viu? Deve estar por aí nas redes sociais. Deve estar, não, com certeza está nas redes sociais. Procura lá. Nininho Tomás ou Nininho, eu não sei, nesse CD eu não sei como que, se ele já... Não, era Nininho de Uauá. Se ele já atualizou o nome lá, porque na época era Nininho de Uauá. Nininho de Uauá, que é uma cidade da Bahia, que é a cidade dele. E César Di. Vocês vão encontrar esse primeiro CD chamado Parcerias. Exatamente, Parceria. É parceria, desculpa. Parceria. E inclusive foi eu que fiz a capa do primeiro CD deles, né? Exatamente. Eu que criei a arte da primeira capa do CD do César Di e do Nininho e criei outras capas também. Claro. E para vocês verem como é que foi. Tudo ali era teste já valendo, digamos assim. O Jorge, na época, comprou um scanner. Eu acho que a gente gastou um caminhão de papel para teste de impressão, para ver quando que a capa estaria boa. E aí vem uma coisa surpreendente, né? Qualquer pessoa que pegar aquela capa e olhar, talvez não perceba, né? Ou perceba, vai saber, a capa foi feita no Microsoft Word. Para vocês verem como era o início de tudo. Nem PowerPoint, nem CorelDRAW, Photoshop, nada. Era Microsoft Word por conta de que a gente tinha as fotos importadas ali, enfim, né? Era uma falta de conhecimento também absurda. Né? Exatamente, a gente estava em busca, né? Fora, Jorge, que você tá citando aí, foi feito no Word, fora a cabine de gravação que era de isopor, né? O pedestal era cabo de vassoura. Tem muita coisa para rolar. Tem muita coisa para rolar. Muita coisa para rolar. Agora vamos falar novamente, então, de como foi, passando essa fase e aí, como o Estúdio Mor passou para um nível realmente profissional. Quando foi que você percebeu que o seu estúdio estava realmente tendo ali a condição de fazer um trabalho profissional, onde você percebeu que daqui para frente você poderia atender o mercado, né, de uma forma mais profissional e falar assim, poxa, agora eu realmente consigo produzir aqui qualquer coisa. Tá, então, Jorge, eu me considero um cara de sorte, viu, cara? Porque a sorte cada um interpreta da sua maneira, né? Mas eu acho que eu tive um pouco de sorte também, além da busca árdua que a gente fez, né? Em relação a tudo aquilo envolvendo estúdio, gravação, arte, tudo. O trabalho que o Nininho e o César fizeram juntos, o CD Parceria, saiu dali com todo aquele sacrifício nosso, né, de capa, de arte, de captação, de mixagem, de masterização. Aquele trabalho já saiu ali oficial. Não saiu como um CD pirata, né? O CD já foi masterizado num estúdio profissional. Masterização a gente não fazia, porque a gente estava começando a trabalhar, né? A gente fazia ali, tirava leite de pedra para poder concluir o trabalho na mixagem. E nem equipamento não tinha para uma masterização. Exatamente, né? Não tinha. Então só que a gente também não era, a gente estava em busca de uma coisa das melhores possíveis, entendeu? A gente foi masterizar esse CD lá no estúdio da MCK, onde também fizemos a duplicação de cópias, né? Então o CD já saiu oficial. Saiu 1000 cópias de CD oficial já, tá? Então, eu já me senti contemplado aí, né? E aí continuei com mais vontade ainda, com mais força naquilo, né? De continuar buscando e aprendendo cada vez mais e aplicando nos trabalhos que eu ia fazendo. E vale fazer uma observação aqui, quando o Alisson falou ali agora, né? Era um CD oficial, não um CD pirata. A gente está falando isso porque nestes anos de 98, 99, ficou muito comum, né, por conta da pirataria que surgiu naquela época, ficou muito comum que os artistas faziam seus CDs, né, duplicavam em casa às vezes, faziam o silk screen em casa
E muitos deles era considerado CD pirata. Né? E muitas vezes você falava, às vezes, para uma pessoa que você produzia um CD, o cara falava, vai pirata? Né? Como se o pirata fosse o fato de você fazer em casa. E não era, né? O pirata era o fato de você pegar um CD de um artista e copiar, né? E revender. Isso era considerado CD pirata. Mas naquela fase, todo mundo achava que fazer um CD em casa era um CD pirata. Então o artista fazia o CD, imprimia na impressora a capinha, né? E fazia o CD ali e as pessoas consideravam esse CD pirata. Quando, na verdade... fazer um CD numa duplicadora, né, profissional, ou enfim, numa empresa, quando, por exemplo, um CD que vinha da fábrica tinha o ISRC. Exatamente. Né? Ou e seja, os piratas não tinham. Não. E se você dissesse que seu CD tinha ISRC, naquele momento, passava a fazer com que as pessoas entendessem, é um CD profissional. Exatamente. É um CD, né? É aí que diferenciava o CD pirata do CD oficial. Não tinha SRC. E as capas eram feitas na gráfica, né? A gente já começou a montar encartes. Inclusive, né? Essa questão de ter o ISRC foi uma das coisas que valorizou o fato das pessoas falarem, vou fazer o CD com o Alisson, porque já tinha visto que o Nininho tinha ISRC no CD. Exatamente. Né? Exatamente. Aí que diferenciava o CD pirata com o CD oficial, né? É o CD industrializado que o pessoal falava, né? Exatamente. Então, a partir daí, Alisson, como você já começou praticamente fazendo um CD oficial, né, e um CD industrializado, podemos dizer que você já começou produzindo um trabalho profissional. Ou seja, não teve essa transição onde você achasse que foi profissional. Na verdade, você foi sentir que havia um profissionalismo quando você pegou um artista de nome conhecido, né, artistas de nome reconhecidos para você fazer. Mas isso é uma história que vai vir mais para frente, né? Certo. Mas, enfim, essa fase de 2000, que foram os 2 anos que você levou para poder construir tanto a questão do entendimento técnico, né? Porque tinha a questão do entendimento técnico, Sim, de ter equipamentos mais profissionais, ter um bom microfone. Você se sentiu, talvez nesses 2 anos que você levou, considerando que a gente começou essa ideia em 98, ali mais pro finalzinho de 98, você teve 99 e 2000 para criar uma condição técnica de conhecimento e de equipamentos também. Você precisou comprar microfone, você percebeu a necessidade de ter um bom microfone, de ter uma placa de som melhor, um equipamento melhor que atendesse HDs com maior capacidade para você conseguir. Mas em 2 anos, talvez menos até, né, considerando de 98, já no finalzinho de 98, ou seja, 99, 2000, você já tinha produzido um trabalho, né, em uma indústria, um trabalho industrial. Então foi muito rápido não só o aprendizado técnico, de você aprender a mexer no computador e aprender a produzir, quanto você conseguir entregar um trabalho, né, que envolvia ali a questão de credibilidade que você tinha que ter, por conta era uma coisa muito nova, ninguém tinha. E aí, como é que alguém confiaria em entregar um trabalho da sua mão, né? E saber que realmente você ia dar conta? Então, Jorge, de uma certa maneira, eu tive que correr. Eu tive que tomar uma decisão o mais rápido possível, né? Porque eu cantava na noite e tinha as gravações para fazer. Se fosse uma coisa que eu conseguisse conciliar, seria ótimo, né? Eu continuaria fazendo meus shows e as gravações. Só que chegou um ponto que não deu, eu tive que decidir uma coisa ou outra. E como eu vi que aquilo ali, eu poderia acertar naquilo ali, poderia dar certo, entendeu? Eu queria virar um produtor de verdade, eu queria gravar CD, eu queria produzir, eu queria ter um estúdio de verdade, entendeu? Uhum. Esse era o desejo. E ainda para ajudar, naquele momento, foi um momento que, por ser uma novidade para todo mundo, né, e pelos clientes que já estavam frequentando ali o seu estúdio acreditando, acabaram trazendo outros clientes, até por ser uma coisa mais barata no momento, né? Era uma novidade, mas não era uma coisa cara, absurda. E aí, esses clientes que vieram do forró, o pessoal do brega que começou na região que a gente tinha o forró estava estourado naquela época, e esse pessoal ficou tão encantado e vinha por indicação, porque não tinha propaganda naquela época, né? Não. Era só por indicação. E esse pessoal estava tão encantado que acabava vindo te procurar de dia, num horário que você tinha talvez para descansar da noitada. Exatamente. Né? E aí você tinha que escolher, imagino eu, entre o que eu faço agora? Continuo? Mas você continuaria cantando? Era uma coisa, ou você já estava realmente mais saturado assim? Então, Jorge, juntando tudo isso aí isso ajudou na minha decisão, né? Porque eu estava um pouco cansado já da noite, né? Eu já havia cantado ali mais de 10 anos, 15 anos, né? Então, eu já estava um pouco cansado, porque a música, o cantar em si, não estava dando o retorno que eu havia esperado, ou estava esperando.
Estava sendo muito difícil. Você já cantava há quanto tempo nessa época? Eu já tinha dupla há 12 anos. Considerando que a gente estava em 99, não, 2000. Desculpa, 12 anos não, há 15 anos com o Alex. Em 2000. Exatamente. Então, eu percebi que estava complicado, não estava conseguindo conciliar. E aí, eu falei, eu vou ter que tomar uma decisão, escolher um ou outro. E como o estúdio, cara, eu queria produzir, cara. Eu queria ser um produtor de verdade, eu queria ter um estúdio de verdade, entendeu? Uhum. Eu estava amando aquela ideia ali. E estava vendo o que estava acontecendo. Sim. Entendeu? Estava dando um entusiasmo muito grande. E também a questão de ganhos já estava empatado. Estavam empatados ali os ganhos, entendeu? Da noite e das gravações. Eu falei, quer saber? Não consigo manter os dois. E eu não vou largar esse desejo, esse sonho para lá, de gravação. Então eu cheguei no meu irmão e falei com muito cuidado, conversei com ele, falei, Alex, eu vou parar com a dupla, cara. Eu vou parar com a dupla, eu vou dar uma pausa na cantoria e vou parar com a dupla. E vou dedicar o meu tempo 100% nas produções musicais. E assim foi, não foi diferente, cara. E a coisa deu certo. Eu fiquei preocupado, né, porque já tocando há 15 anos, ganhando dinheiro, né? Uhum. Eu falei, será que eu estou fazendo loucura? Mas com o apoio da família, né, da minha esposa e de todos os amigos que eu conhecia e da gente que estava envolvido ali, né? Você estava envolvido ali também, totalmente envolvido comigo ali na questão de me auxiliar, né? Porque eu não queria que você ficasse com medo daquilo, né? Porque no primeiro momento, quando a gente começou a fazer a coisa, e havia um medo muito grande da sua parte tinha medo de mexer no mouse, né? Que é uma das histórias que a gente vai contar depois, pessoal. Lógico, era um mundo novo para mim, totalmente. Mundo novo. E eu me sentia responsável naquele momento em não deixar você ter medo. Queria que você falasse, não, você vai conseguir, você vai realmente conseguir entregar. E eu via que você estava indo, fluindo aí. Inclusive, uma pergunta que eu ia te fazer agora. Quando você falou isso pro Alex, que você é seu produtor, digamos assim, né? Você talvez não disse diretamente isso, mas olha, eu vou me dedicar à produção, vou me dedicar à gravação dos artistas aqui. Não surgiu você não acha que surgiu por parte, não só dele, mas das pessoas assim, produtor, estúdio em casa? Como assim, né? Porque não era estúdio. Era um cômodo com um computador, né? Não era um estúdio, porque a visão de estúdio que nós tínhamos naquela época era uma coisa totalmente mesa gigante, sim. Né? Aquário. Então, como é que uma pessoa pode produzir, né? Sair, parar de cantar para pegar um computador em casa e gravar? Você não tinha um pouco dessa... Não, eu tinha esse receio, lógico, com certeza. Mas como eu já vinha gravando Vitinhas, e o pessoal que me conhecia da noite mesmo dos barzinhos que eu tocava, o pessoal mais íntimo, sabia do meu dia a dia como era. Cantava na noite, escrevia música, tinha composições, gravava, né? Então, eles já botavam uma certa fé em mim, né? Isso eu falo com toda a humildade, né? Uhum. Então, mas o que a gente fazia era simples, mas não era um simples que significava ruim, entendeu? Era um simples bonitinho já. Sim. Então, quando eu migrei pro digital, pro computador, já tinha ali um certo conceito, o pessoal já acreditava que iria acontecer coisa boa, né? Por minha sorte. É por isso que eu falo que eu tive bastante sorte também, né? Além das buscas, dos estudos que a gente buscou, né? Mas... E aí, cara, a coisa começou a andar de uma maneira até natural, viu? Foi fazendo com que eu acreditasse ainda mais, cada vez mais, que ia dar certo, sim. Sim. Bacana. E acabou dando certo. Eu não parei mais de produzir, não parei mais de gravar, não pararam mais os clientes de vir, não pararam. Foram aumentando, entendeu? Nossa. E eu tive que ir inovando, né? Equipamentos e o aprendizado, né? A gente estudava muito aquela tal revista lá, né? Que você me apresentou, que é muito boa também. Aliás, não tinha, viu, pessoal? Não tinha internet nessa época. Não tinha internet. Quando a gente tá falando de 98, 2000, 2001, sim, já tinha internet de escada, né? Que a gente só podia usar à noite, porque... né? Se não tinha o pulso, gastava a conta de telefone. Para quem tinha telefone em casa, né? Era difícil ter também telefone em casa naquela época. Mas a gente não tinha internet, né? Então, assim, eu trabalhava num lugar que eu pegava e imprimia tudo que eu achava na internet, tudo que eu achava sobre produção musical, sobre Soundforge, sobre Cakewalk. Tudo que eu achava... Equipamentos também, placa de som. Exatamente, Eu imprimia e eu chegava com calhamaço assim de folhas lá no Alisson, falava assim, e vamos nós estuda isso aí, vamos estudar isso aí para descobrir, porque eu ficava empolgado de descobrir aquilo. Porque para mim era uma novidade tão grande
o multipista. Acho que a coisa mais para mim assim impressionante era saber que dava para gravar com muitas pistas. E quando eu comecei a pesquisar aquilo para poder entender melhor, né? Aquilo foi para mim era surpreendente, assim. Eu tinha acesso à internet, né? Porque por conta do trabalho que eu exercia, e aí eu ficava encantado, e assim, eu tinha que levar as coisas pro Alisson pra gente poder colocar em prática. Eu sempre fui muito descobrir uma coisa, queria saber como é que faz para poder pôr em prática isso, né? E a gente fazia lá e ia se descobrindo. Não, e a nossa vida virou um casamento, né? Em 7 dias da semana, quantas vezes você ia em casa? Ah, praticamente todos. 7 dias. 7 então, dias. Mas não era porque, não era em vão, não era em vão. Não era foi. necessário isso, porque a gente estava buscando algo único. A gente estava, os dois, buscando a mesma coisa, entendeu? Então, era necessário estar junto o tempo todo, o maior tempo possível, para poder absorver, né? Eu via uma coisa, passava pro Jorge via uma coisa, passava para mim, para tentar absorver aquilo juntos ali, para facilitar e para correr, igual eu falei, tinha que correr. Porque tinha que fazer a coisa acontecer. E surgiam muitas dúvidas, né? Uma coisa que a gente vai contar no futuro aí é sobre uma questão de um disquete, né? Pra quem é da época do disquete, aqueles disquetezinhos, né, de 1,44. Não é aqueles grandes, não. É aquele menorzinho já, o mais comum. Acho que 8x8. É um disquetinho de 1,44 mega, né? Então, aqueles disquetezinhos lá, eles praticamente não cabiam nada, né? Eles eram pra gravar a música MIDI, né? E não para gravar Wave, MP3. Aliás, MP3 quase não era falado nessa época ainda, né? Por conta de MP3 ir bem para frente com as piratarias, enfim, né? Com a Napster. Mas a gravação de Wave, um arquivo pesado de áudio, né? Não cabia em um disquete de 1,44, né? E um dia o Alisson chegou... Você vai contar agora? Deixa pro próximo. Eu vou contar só uma história aqui. Um dia o Alisson chegou e falou assim... gravei uma música, produzi uma música, tá aqui no disquete. Aí vocês vão saber o que aconteceu com esse disquete aí, né? Eu fiquei pensando assim, como é que ele conseguiu compactar tanta coisa para pôr num disquete? Mas enfim, depois a gente conta isso, né? Bom, acho que a gente, infelizmente, temos que terminar aqui esse primeiro episódio do nosso podcast aqui, porque o tempo, né, é muito limitado e a gente realmente quer continuar essa história aqui, outras coisas interessantes aqui. Então eu vou me despedir aqui do Alisson. E a gente primeiro já quer agradecer a você que está assistindo, né? Você que assistiu até aqui. E pedir aí para você não esquecer de se inscrever no canal, não esquecer de compartilhar esse podcast aí com os amigos, deixar os seus comentários aqui, falar quem você quer que venha, né, fazer parte desse podcast, desse nosso papo, porque daqui a pouco a gente vai ter essa mesa aqui lotada de gente, né, um monte de gente contando história, e espero que não vire uma bagunça, viu, meu irmão? Que a gente não comece todo mundo a falar junto aqui, porque eu já corto um pouco ele já, né, fica meio perdido ali para poder falar, mas enfim. Não, automaticamente, uma hora vai virar um pouco de bagunça, mas isso faz parte. Isso é a vontade de estar participando. Então, a bagunça vai ser uma bagunça sadia. E eu quero aproveitar, Jorge, e pedir pro pessoal participar, dizendo lá se quer participar do canal, dizendo lá se quer participar do nosso, vamos chamar de programa, né? Nosso programa. Né? Quem quiser participar aqui, dessa mesa, sentar aqui, bater papo, falar da sua história musical, falar da sua carreira, escreve aí, fala, me convida, quero participar, que vai ser convidado com certeza. Exatamente. Já temos algumas pessoas aqui em mente, né, pra gente poder trazer aqui, e vai ser muito legal, mas é claro que você que está assistindo aí, se você quiser participar, tiver uma história, né, bacana pra gente poder contar aqui, participar desse bate-papo, vai ser bem legal, né, e escreve aí, deixa nos comentários, tá bom? Segue as redes sociais do Estúdio Mor, tá aí o Instagram do Alisson, né? E aí participa, porque essa participação é legal. A gente está começando, estamos começando de uma maneira aqui bem singela, a princípio, né? Dentro de provavelmente a gente vai ampliar esses passos, vamos fazer algumas melhorias aqui, mas para começar acho que foi bem bacana, porque a gente tem que dar o pontapé inicial aqui e é assim que começa as coisas, né? A gente tem que dar o primeiro passo, né? E lembrar que a gente não faz nada sozinho, a gente precisa fazer as coisas, juntar, conversar, ter gente, e quanto mais pessoas participarem, melhor vai ser pra gente, né, meu irmão? Exatamente, é um aprendizado para todo mundo, né? É isso aí, suas considerações finais e vamos pro próximo. Quero agradecer grandemente a você que assistiu esse vídeo e não se esqueça, em breve terão vídeos novos aí para você assistir e não esqueça de dizer aí embaixo, quero participar. Estamos no seu aguardo. É isso aí. Muito obrigado, meu irmão, pelo papo. Obrigado. Vamos continuar. Espero que a gente, né, consiga aí ter muitos inscritos nesse canal e muitas visualizações. Com certeza. E aguardamos você. Tchau, tchau. Abraço!